Chegou a hora de falarmos sobre o clímax de uma das maiores sagas de fantasia de todos os tempos. Nesta análise, a gente vai desvendar O Retorno do Rei, de J.R.R. Tolkien, o volume final onde finalmente o destino da Terra-média é decidido. Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta bem grande. Como o mundo é salvo? E a resposta, como vamos ver aqui, não está só nos grandes exércitos ou nas batalhas gigantescas. Ela também está na coragem e, principalmente, na resistência de indivíduos bem pequenos, quase esquecidos. O Retorno do Rei foi publicado lá em 1955, fechando com chave de ouro a trilogia monumental do Tolkien. De longe, é o volume mais denso e, sem dúvida alguma, o mais épico. É aqui que ele junta todas as pontas soltas para um final simplesmente grandioso. Este livro narra os últimos suspiros da Terceira Era da Terra-média. O que está em jogo aqui não é só uma guerra, sabe? É o fim de um mundo como ele era conhecido e o nascimento de um novo. O destino de todos os povos está na balança. E uma das maiores genialidades da narrativa do Tolkien está justamente na estrutura dupla. De um lado, a gente acompanha a Guerra do Anel, com aquelas batalhas colossais que decidem o futuro de reinos inteiros, e do outro a gente tem a jornada do Portador do Anel, onde o destino do mundo todo depende da pura resistência de dois hobbits. E essa guerra toda nos joga direto para o primeiro grande palco do conflito, o Cerco de Gondor. É aqui que a última grande fortaleza dos povos livres vai encarar a força total do inimigo. Pensa na cena. Minas Tirith, a Cidade Branca, o último pingo de esperança, está cercada. A situação é desesperadora. Para piorar, o regente, Denethor, está sendo consumido pelo desespero, totalmente envenenado pelas visões que Sauron manda para ele através de um palantir, uma daquelas pedras videntes. Sauron só mostra a força esmagadora dos seus exércitos, claro, e esconde qualquer sinal de esperança. Tudo para quebrar a vontade do líder de Gondor. E então a Batalha dos Campos do Pelennor simplesmente explode. É o maior confronto de toda a guerra. Primeiro, o cerco se fecha de vez. Depois, os Rohirrim chegam numa carga heróica liderada pelo rei Théoden. O ponto de virada é a derrota do Rei Bruxo, que cumpre uma profecia antiga. E, para fechar, a chegada do Aragorn com a frota pirata capturada vira o jogo completamente. E aqui a gente tem um dos momentos mais icônicos, mais arrepiantes da saga. A profecia dizia que nenhum homem vivo poderia matar o Rei Bruxo de Angmar. E ela se cumpre, quando Elwyn, uma mulher, com a ajuda fundamental do Hobbit Merry, o derrota num confronto que, nossa, é inesquecível. Agora, enquanto a guerra está comendo solta lá em Gondor, a gente precisa mudar completamente o foco. Vamos para a jornada silenciosa e desesperadora de Frodo e Sam, que cria um contraste brutal com o caos das batalhas. O fardo que o Frodo carrega é quase insuportável. Um anel não é só um objeto. Ele é uma força que corrompe, que se alimenta da vontade de quem o carrega. E ele fica mais pesado, mais malévolo a cada passo que eles dão em direção a Mordor. A jornada cobra um preço físico devastador. Eles atravessam uma terra completamente desolada, coberta de cinzas, sem descanso. O esgotamento é total, absoluto. A falta de comida e água é constante, e é aqui que a lealdade de Sam Gamgee brilha mais forte que tudo. Ele raciona cada migalha, muitas vezes ficando com fome só para garantir que o Frodo tenha forças para conseguir continuar. E olha, talvez o pior de tudo nem seja o cansaço ou a fome, é o peso psicológico. O desespero vai tomando conta enquanto eles enfrentam chances impossíveis, e ainda por cima guiados pelo traiçoeiro Gollum, uma criatura que já foi totalmente consumida pelo Anel. No clímax, lá na Montanha da Perdição, o poder do Anel se torna absoluto. O Frodo, no limite das forças, sucumbe. Ele reivindica o Anel para si. Só que, num lance quase do destino, o Gollum aparece, arranca o dedo do Frodo com uma mordida e, na euforia dele, cai acidentalmente no fogo, destruindo o Anel de uma vez por todas. Com a destruição do Anel, a vitória finalmente é alcançada. Mas, como a gente vai ver, essa vitória tem um preço bem alto e consequências um tanto agridoces para os nossos heróis. O que acontece depois é fundamental para a história. Sauron é derrotado, a torre dele desmorona, o Aragorn finalmente é coroado rei, dando início a uma nova era. Mas os hobbits, eles voltam para casa e encontram o condado todo corrompido e precisam lutar uma última batalha. E no fim, os portadores do Anel partem da Terra-média.
A ascensão do Aragorn ao trono e o casamento dele com a Arwen são um símbolo muito forte da restauração da esperança e da realeza. É a recompensa por uma longa espera, o retorno de um rei justo a uma terra que precisava desesperadamente dele. Só que a vitória tem um custo profundo. Apesar de tudo, o Frodo está marcado para sempre, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele salvou o condado, mas ele descobre que não consegue mais encontrar paz no lar que ele tanto lutou para salvar. É um lembrete bem doloroso de que algumas feridas simplesmente nunca saram por completo. E é justamente a jornada do Frodo com esse final meio agridoce que nos leva para o coração do que faz de O Retorno do Rei uma obra-prima atemporal, os seus temas, que são profundos e universais. O livro explora o sacrifício e a redenção, aborda a esperança e a providência, aquela ideia de que existe uma força maior agindo, sabe? Tecendo os fios do destino de um jeito que os personagens nem conseguem ver. Atos de coragem e principalmente de misericórdia, como poupar o Gollum, acabam se revelando parte de um plano muito maior que leva à salvação. E talvez o mais importante, o livro fala sobre a melancolia da vitória, a noção de que todo grande triunfo vem com um custo. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta do começo, só que agora com uma outra camada de profundidade. A história termina não com uma celebração pura, mas com uma questão que fica ecoando. Qual é o verdadeiro custo de salvar o mundo? É uma reflexão sobre perda, sobre memória e sobre as cicatrizes que a vitória deixa para trás.